Hoje não vamos falar de javalis ou carpas. O assunto é bem mais sério. Espécies invasoras que podem destruir ecossistemas inteiros nos Estados Unidos. Número 1. Caramujo maçã. O invasor rosa que parece inofensivo, mas é um desastre ecológico. A Comissão de Recursos da Vida Selvagem da Carolina do Norte está instruindo os moradores a esmagar os aglomerados de ovos desses caramujos e jogá-los de volta na água. É isso mesmo. O objetivo é impedir que esses ovos eclodam, evitando que a espécie se espalhe ainda mais. Esse pedido, por mais estranho que soe, já circula nas redes sociais. Talvez você tenha visto vídeos mostrando pessoas esmagando estruturas rosa em muros, pedras ou vegetação próxima à água. Agora você já sabe o motivo. Essas estruturas nada mais são do que massas de ovos do caramujo maçã. E sim, esmagá-las é exatamente o que as autoridades estão pedindo que se faça. Para algumas pessoas, essa prática é até considerada estranhamente satisfatória. Esses ovos são bem fáceis de reconhecer porque têm uma aparência bastante chamativa. Os aglomerados são compactos, de cor rosa vibrante, e parecem bolinhas coladas umas às outras como se fosse um cacho. Essa cor incomum serve como alerta visual na natureza, mas, neste caso, é uma oportunidade para encontrá-los e eliminá-los antes que causem mais problemas. Além dos ovos, os adultos também podem ser eliminados. Você pode esmagá-los ou até congelá-los. No entanto, é extremamente importante tomar cuidado ao manusear os ovos. Nunca toque com as mãos nuas. E mais importante ainda, não coce os olhos após o contato com essas estruturas. Isso pode parecer um alerta exagerado, mas não é. Esses aglomerados de ovos contêm uma toxina que pode provocar reações alérgicas na pele humana, como irritações, coceiras ou erupções. Então, por mais que pareçam inofensivos à primeira vista, esses pequenos cachinhos rosa carregam riscos reais para quem os manipula sem proteção. Aproveitando que você está aqui, se estiver gostando do vídeo, clica no botão de curtir. Comenta alguma coisa aí embaixo. Qualquer comentário já ajuda muito a divulgar esse conteúdo. Pouca gente lembra de fazer isso, mas se você é uma das pessoas que sempre lembra, valeu mesmo. Voltando ao caramujo maçã, ele não é um problema exclusivo dos Estados Unidos. Essa espécie é considerada uma praga quarentenária, ou potencialmente quarentenária, em vários países ao redor do mundo, incluindo Austrália, China, Malásia, Espanha e Vietnã. Em alguns estados norte-americanos, como a Carolina do Norte, esse molusco é completamente proibido. Sua posse, criação, transporte e liberação são terminantemente vetados. Esses caramujos são originários da América do Sul, mais especificamente das bacias dos rios Paraná, Uruguai e Iata. Mesmo sendo nativos dessas regiões, conseguiram se espalhar por diversos continentes. E como acontece em praticamente todos os casos de espécies invasoras, os responsáveis por essa expansão somos nós, humanos. Entre os anos de 1979 e 1981, o caramujo maçã foi levado da Argentina para Taiwan, com a intenção de ser usado como fonte de alimentação. A ideia era simples: criar os caramujos em cativeiro e consumi-los. Porém, em pouco tempo, começaram a ser liberados, intencionalmente ou não, em áreas alagadas, plantações de arroz e pântanos. Foi aí que a situação saiu completamente do controle. Enquanto isso, praticamente ao mesmo tempo, esses caramujos também chegaram ao Havaí, e a partir dali, começaram a se espalhar pelo território continental dos Estados Unidos. Hoje, eles já se estabeleceram com sucesso em vários estados, como Flórida, Geórgia, Texas e Louisiana. E mais recentemente, em outubro de 2023, chegaram também à Carolina do Norte. Mas por que exatamente esses caramujos representam uma ameaça tão grande? O problema está no seu comportamento ecológico. Eles são extremamente vorazes, com uma dieta que inclui quase toda a vegetação aquática comestível. Por onde passam, consomem em larga escala as plantas aquáticas que servem de alimento, abrigo e fonte de oxigênio para outras espécies. Isso compromete totalmente o equilíbrio dos habitats aquáticos. Além disso, eles competem diretamente com caramujos nativos, que acabam ficando sem recursos para sobreviver. A competição desigual leva à redução ou até à extinção das espécies locais, o que altera profundamente a biodiversidade da região. E o problema não para por aí. Mesmo os predadores naturais saem perdendo. Os ovos do caramujo maçã contêm toxinas que envenenam os animais que tentam comê-los. Isso significa que nem mesmo os predadores conseguem manter a população sob controle. Pelo contrário, eles são prejudicados por tentar controlar a praga,
Por esses e outros motivos, o caramujo-maçã entrou na lista das 100 espécies invasoras mais perigosas do mundo. E um dos grandes motivos é a rapidez com que se reproduz. As fêmeas podem colocar ovos semanalmente, formando aglomerados que contêm centenas de unidades. A cada semana, novos caramujos estão prontos para invadir e dominar o ambiente. Como se isso já não fosse suficiente, existe ainda outro risco associado à presença desses animais. Eles podem hospedar parasitas perigosos. Um dos mais preocupantes é o chamado verme pulmonar de rato, que pode ser transmitido aos humanos. A infecção ocorre principalmente quando as pessoas ingerem caramujos crus ou mal cozidos, o que pode acontecer em culturas que consomem animais exóticos ou silvestres. Os sintomas dessa infecção são severos. Entre eles estão dores abdominais intensas, aumento do tamanho do fígado, presença de sangue nas fezes ou na urina e dificuldade para urinar. E isso tudo são apenas os efeitos físicos. Em casos mais graves, a infecção pode evoluir e causar a morte da pessoa infectada. E agora, a grande pergunta. O que pode ser feito para combater os caramujos-maçã de forma eficaz? Assim como ocorre com outras espécies aquáticas invasoras, a melhor solução é sempre a prevenção. Depois que eles se instalam em um ambiente, erradicá-los se torna uma tarefa quase impossível, extremamente cara e trabalhosa. Até hoje, o único exemplo de sucesso total na eliminação do caramujo-maçã foi registrado em Palau, um pequeno país insular na Oceania. Lá, as autoridades conseguiram remover todos os caramujos manualmente de um lago contaminado e depois aplicaram uma camada de óleo vegetal sobre a superfície da água. O tamanho reduzido da área foi um fator crucial para o sucesso da operação. A remoção manual de caramujos e dos seus ovos ainda é o método mais usado no mundo. Ele funciona, mas exige esforço constante e intenso. Nos Estados Unidos, novas técnicas estão sendo testadas para facilitar esse trabalho. Uma delas envolve o uso de óleo de coco puro em spray que parece interferir na eclosão dos ovos, dificultando que os filhotes se desenvolvam. Outra medida recomendada por especialistas do Departamento de Pesca e Vida Selvagem do Arizona é simplesmente jogar os ovos na água. Isso mesmo, sem esmagar, apenas lançá-los dentro do lago ou rio. Os ovos afundam e, por não receberem oxigênio suficiente, não conseguem eclodir. Essas estratégias são tentativas de conter o avanço de uma espécie que, mesmo pequena, causa impactos gigantescos. Número 2. Mexilhão zebra, o pequeno molusco que está custando bilhões e sufocando ecossistemas. Enquanto muitos pensam que a grande ameaça à vida aquática viria de predadores gigantes ou espécies tropicais exóticas, a realidade é muito mais sutil e preocupante. Uma das maiores pragas ambientais dos Estados Unidos hoje é um molusco de tamanho modesto, mas de impacto imenso, o mexilhão zebra. Esse animal pertence ao grupo dos moluscos bivalves. Vive tanto em água doce quanto salobra, e parece, à primeira vista, inofensivo. Mas é justamente aí que mora o perigo. O mexilhão zebra está por trás de prejuízos econômicos superiores a US$ 1 bilhão por ano em solo americano, além de causar uma destruição silenciosa nos ambientes em que se instala. A história da chegada dessa espécie aos Estados Unidos remonta aos anos 1980. Os primeiros registros ocorreram nos Grandes Lagos, e tudo indica que a invasão tenha acontecido de forma acidental. A hipótese mais aceita é que esses moluscos tenham vindo como passageiros clandestinos na água de lastro de navios vindos da Eurásia, mais especificamente das regiões dos mares Cáspio e Negro. Essa água de lastro é usada pelas embarcações para manter a estabilidade durante a navegação. O problema é que, ao chegar ao destino, ela é frequentemente descartada, liberando também todos os organismos presentes nela, incluindo os mexilhões zebra. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma vez introduzidos nos sistemas aquáticos dos Estados Unidos, os mexilhões não demoraram a se espalhar. Começaram a aparecer em locais importantes como o rio Mississippi, o sistema dos Grandes Lagos, o rio Hudson, o lago Travis e tantos outros. Sua expansão foi rápida e abrangente. Hoje eles já foram detectados em diversos estados americanos: Texas, Colorado, Utah, Nevada, Califórnia. A estimativa mais recente aponta que o mexilhão zebra está presente em 20 estados dos Estados Unidos e continua sua marcha lenta, mas constante, em direção ao Canadá. Algo que certamente não está sendo bem recebido pelos vizinhos do norte. Agora,
A pergunta que muita gente faz é: qual o problema com esses mexilhões? Eles só ficam parados nas pedras. Por que tanto alarde? A resposta começa pela taxa de reprodução absurda. Um único mexilhão zebra vive, em média, entre 2 e 5 anos. E nesse período, uma fêmea pode colocar até 1 milhão de ovos por ano. É isso mesmo, 1 milhão. Essa capacidade de multiplicação permite que, em pouco tempo, uma pequena população se transforme em uma infestação devastadora. Outro fator importante é o modo como eles se fixam. O mexilhão zebra possui estruturas chamadas fios bissais, que funcionam como raízes ou fios adesivos, permitindo que o molusco se prenda firmemente a praticamente qualquer superfície sólida. Isso inclui rochas, cascos de barcos, estruturas de concreto, moluscos nativos, grades de captação de água e por aí vai. Essa característica faz com que eles sejam praticamente impossíveis de remover manualmente em grande escala. E mais do que isso, transforma a vida de outras espécies aquáticas num verdadeiro pesadelo. Organismos nativos, como moluscos e crustáceos, frequentemente ficam cobertos por mexilhões zebra. Isso dificulta a locomoção, impede que eles se alimentem normalmente e atrapalha até a reprodução. Imagine viver com dezenas de outros organismos agarrados ao seu corpo. É sufocante. É assim que esses pequenos invasores afetam a fauna local. Mas os problemas não param por aí. O mexilhão zebra é um filtrador compulsivo. Ele se alimenta filtrando plâncton da água. Quando presente em grandes quantidades, ele remove praticamente todas as partículas comestíveis da coluna d'água, o que gera um efeito em cadeia. Com menos plâncton disponível, espécies que dependem dele como fonte de alimento passam fome. Isso inclui peixes pequenos, larvas de insetos aquáticos e até animais maiores, que vivem de predar esses organismos menores. O desequilíbrio começa na base da cadeia alimentar e sobe para os níveis mais altos. Ao mesmo tempo, a filtragem intensa deixa a água mais limpa, o que favorece predadores visuais, mas também altera a dinâmica natural do ecossistema. E esse tipo de mudança pode ser irreversível. Além de tudo isso, os mexilhões zebra entopem sistemas de abastecimento de água. Isso afeta diretamente estações de tratamento, usinas hidrelétricas e indústrias que dependem da captação de água. Remover esses moluscos das tubulações, grades e bombas é um trabalho extremamente caro. Para se ter uma ideia, entre os anos de 1989 e 2004, as companhias de energia que operam nos Grandes Lagos gastaram cerca de 267 milhões de dólares apenas para lidar com os entupimentos causados por essa espécie. E o mais preocupante, uma vez que o mexilhão zebra se estabelece em um corpo d'água, eliminá-lo é praticamente impossível. Não existem métodos de erradicação eficientes em larga escala. Por isso, o foco precisa ser total na prevenção. Esses mexilhões se reproduzem lançando larvas microscópicas, chamadas veligeras, diretamente na água. Elas se movem com a correnteza, o que significa que podem viajar longas distâncias rio abaixo. Mas para irem contra a corrente, ou alcançarem lagos isolados, precisam de ajuda. E é aí que entram os seres humanos. A forma mais comum de dispersão hoje é por meio de barcos e equipamentos náuticos. As larvas podem se alojar em compartimentos internos, no casco, no motor, ou em pequenas poças d'água dentro da embarcação. Como são invisíveis a olho nu, o risco de transporte acidental é altíssimo. Por isso, as recomendações são claras. Lavar bem os barcos por dentro e por fora, e depois deixá-los secar completamente por pelo menos 5 dias antes de navegar em outro lago, rio ou reservatório. Essa simples medida pode evitar que uma infestação se espalhe para um novo ambiente. Hoje, boa parte da responsabilidade de conter essa praga recai sobre os proprietários de barcos e embarcações recreativas. As autoridades ambientais estão investindo pesado em campanhas educativas, reforçando a importância da higienização. E acredite, a situação está tão crítica que já existem cães treinados para farejar mexilhões zebra em barcos, mesmo quando eles ainda estão em fase larval. Invisíveis a olho nu. Esses cães atuam em barreiras ambientais, especialmente em áreas protegidas, e conseguem detectar vestígios que passariam despercebidos até por humanos bem treinados. Vai fazer diferença? Só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa.
Quando uma espécie se multiplica rápido, não tem predador natural e causa bilhões em prejuízos por ano, ela se torna prioridade total na lista de espécies invasoras mais perigosas do mundo. Número 3. Mosca-lanterna pintada, a praga colorida que ameaça a agricultura americana. Enquanto lidam com invasores aquáticos, como o caramujo-maçã e o mexilhão-zebra, os Estados Unidos enfrentam também um outro tipo de ameaça, desta vez vinda do ar. Trata-se de um inseto com uma aparência até simpática, mas com um histórico devastador. Estamos falando da mosca-lanterna pintada. Com suas asas coloridas, ela pode parecer inofensiva à primeira vista. Mas as autoridades não têm dúvida. Esse inseto é uma praga perigosa. E o alerta é claro. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos orienta que assim que alguém encontrar ovos dessa espécie, deve esmagá-los sem hesitar. E se a pessoa topar com um adulto? A ordem é eliminar imediatamente e, em seguida, informar a ocorrência às autoridades competentes o quanto antes. Quanto mais cedo for detectada uma infestação, maior é a chance de controlar a propagação dessa espécie invasora. Para isso, foram criadas armadilhas específicas e bem planejadas, com instruções fornecidas diretamente pelos órgãos de controle. Essas armadilhas ajudam a capturar os insetos antes que eles se espalhem ainda mais. A situação é tão séria que zonas de quarentena inteiras foram estabelecidas em estados afetados. E pelo segundo ano consecutivo, o governo federal dos Estados Unidos está pedindo que a população colabore na eliminação desses insetos, mesmo que isso pareça drástico. A justificativa é para o bem da natureza, dos agricultores, da economia e também para evitar bilhões em prejuízos no futuro. A primeira aparição da mosca-lanterna pintada em território americano aconteceu em 2014. Desde então, ela se espalhou de forma extremamente rápida, alcançando vários estados como Nova Jersey, Connecticut, Maryland, Virgínia, Indiana e Ohio. Especialistas acreditam que o inseto tenha chegado aos Estados Unidos escondido em cargas comerciais, muito possivelmente em navios ou aviões. Depois disso, começou a se espalhar com eficiência, pegando carona em trens, caminhões, carros e até aviões domésticos. Ou seja, além de resistente, a mosca-lanterna também é uma viajante habilidosa. Apesar do tamanho pequeno, o estrago que ela causa é gigantesco. A praga já está provocando prejuízos anuais estimados em 324 milhões de dólares. O impacto é direto sobre a agricultura e os ecossistemas locais, afetando principalmente pomares de maçã e plantações de uva, o que representa uma ameaça real para duas das principais culturas agrícolas do país. Mas não é só isso. O problema vai muito além da comida que essas moscas consomem. O que realmente chama a atenção é a velocidade com que elas se espalham. Para se ter uma ideia, em apenas 7 anos, essas moscas conseguiram invadir 10 estados americanos. Em comparação, a mariposa cigana, que também é uma praga conhecida, levou quase um século inteiro para ir de Massachusetts até Nova York. Essas moscas se alimentam sugando a seiva de árvores. Elas atacam diretamente a casca, perfurando a superfície e retirando os nutrientes. Isso enfraquece a árvore, reduz seu crescimento e a torna vulnerável a outras doenças e pragas. Só que a coisa fica ainda mais complicada. Depois de se alimentarem, essas moscas liberam um líquido açucarado conhecido como honeydew, que é basicamente seiva digerida. Esse resíduo pegajoso cobre galhos e folhas e atrai outros insetos indesejados, como formigas e vespas. Além disso, esse excesso de açúcar facilita o crescimento de um fungo escuro chamado fumagina, ou sooty mold, em inglês. Essa camada escura bloqueia a luz solar e impede que a árvore faça fotossíntese normalmente. Isso afeta diretamente o desenvolvimento da planta, deixando-a estressada e mais fraca. Com o tempo, esse desgaste acumulado pode matar a árvore. O dano é lento, mas contínuo e perigoso. Em áreas agrícolas, isso representa um desastre econômico em potencial. E o pior cenário ainda está por vir. Especialistas alertam que, se nada for feito com urgência, até 2033 a mosca-lanterna pintada poderá chegar à Califórnia. E o que isso significa? Um risco altíssimo para a valiosa indústria do vinho californiano, uma das mais lucrativas do país. Mas a praga não ameaça só vinhedos. Culturas de maçã, amêndoa, noz, cereja, pêssego e lúpulo também estão na lista de plantas vulneráveis. Em outras palavras, tudo que envolve frutos, sementes ou flores com valor comercial está em perigo. É um impacto direto sobre a economia agrícola nacional.
Mesmo árvores que não são exploradas comercialmente também estão sofrendo. São centenas de espécies vegetais afetadas, o que mostra que a ameaça vai além do mercado. É um risco ecológico de grandes proporções. A mosca-lanterna pintada é mais um exemplo de como uma espécie, ao ser introduzida fora de seu habitat natural, pode causar um efeito dominó que atinge plantas, animais, seres humanos e o equilíbrio do ambiente como um todo. Número 4. O fungo dos salamandras. A ameaça invisível que pode colapsar florestas inteiras. Todas essas espécies invasoras, caramujos, mexilhões e insetos, já chegaram aos Estados Unidos por diferentes rotas e meios. Algumas vieram pelo comércio, outras pegaram carona em navios, carros ou até sapatos. Mas agora, uma nova ameaça se aproxima, e ela pode ser a pior de todas. Um perigo real, crescente e silencioso. E, infelizmente, não estamos falando de um animal exótico, mas de algo ainda mais difícil de detectar: um fungo. A boa notícia, se é que se pode chamar assim, é que o alvo principal dessa ameaça são os salamandras. A má notícia é que o impacto dessa ameaça pode ser absolutamente catastrófico, não apenas para os animais afetados, mas para ecossistemas inteiros, cadeias alimentares e até para o clima do planeta. O nome científico do fungo é complicado: Batrachoschitrium salamandrivorans. Ele é um parente próximo de outro fungo igualmente perigoso, que já devastou populações de sapos em vários continentes. Ambos causam a mesma doença mortal: quitridiomicose, um tipo de infecção fúngica devastadora que ataca anfíbios, especialmente os salamandras. Tudo começou por volta do ano de 2008, quando cientistas na Europa começaram a observar o desaparecimento repentino de salamandras de fogo na Holanda. Em menos de 3 anos, 96% dessa população específica havia desaparecido. Foi um colapso biológico acelerado, misterioso e absolutamente alarmante. Pouco tempo depois, a causa foi identificada: esse novo fungo, até então desconhecido. O impacto, no entanto, não parou por aí. Esse mesmo fungo foi associado ao desaparecimento ou declínio de aproximadamente 200 espécies de sapos em todo o mundo. Ou seja, não estamos lidando com um caso isolado ou local. É uma ameaça global que já mostrou o que pode fazer. E agora ele está se aproximando dos Estados Unidos. Os especialistas afirmam com segurança que não se trata de uma possibilidade remota. A pergunta já não é mais: será que vai chegar? Mas sim, quando vai chegar? O tempo está passando, e as autoridades ainda têm uma chance, cada vez menor, de impedir que essa catástrofe biológica se torne uma realidade em território americano. A medida mais urgente sugerida por especialistas é parar imediatamente a importação de anfíbios vivos. Isso porque todos os anos, milhares de salamandras são importadas legalmente para os Estados Unidos, geralmente para o comércio de animais de estimação exóticos. E muitas dessas espécies são originárias da Ásia, justamente a região onde o fungo surgiu. O problema maior é que na Ásia, várias espécies de salamandras desenvolveram resistência natural ao fungo. Isso significa que esses animais podem carregá-lo no corpo sem apresentar sintomas, agindo como vetores silenciosos da doença. Eles parecem saudáveis, mas espalham o patógeno por onde passam. Se for impossível proibir totalmente o comércio desses animais, o mínimo necessário é realizar testes rigorosos em todas as salamandras importadas. A triagem sanitária deve ser detalhada e eficaz para evitar que exemplares contaminados entrem no país sem detecção. Em 2016, os Estados Unidos chegaram a implementar uma medida emergencial, proibindo temporariamente a importação e transporte de 201 espécies de salamandras. Foi um passo importante, mas longe de ser definitivo. A verdade é que, com tantos pontos de entrada, fronteiras abertas e trocas comerciais internacionais constantes, é quase impossível garantir que o fungo nunca atravesse essas barreiras. Se você estiver nos Estados Unidos e se deparar com uma salamandra com manchas escuras ou aparência anormal na pele, isso pode ser sinal de infecção. E o alerta aqui é sério. Não é exagero. Se o fungo se espalhar, as consequências para a fauna norte-americana podem ser desastrosas. Mas por que isso é tão relevante especificamente para os Estados Unidos? Afinal, o fungo surgiu na Ásia e já chegou até mesmo a lugares isolados como Madagascar. Então qual seria o problema? A resposta é simples e assustadora.
Os Estados Unidos possuem a maior diversidade de salamandras do mundo inteiro. Nenhum outro lugar do planeta abriga tantas espécies diferentes desses animais quanto a América do Norte. Cerca de 48% de todas as espécies de salamandras conhecidas habitam a América do Norte e Central. É uma região extremamente rica em biodiversidade anfíbia. E o pior, a maioria dessas espécies é altamente vulnerável ao fungo. Além disso, os Estados Unidos lideram o mercado global de importação de anfíbios vivos. Isso significa que, além da grande quantidade de espécies nativas, há também um fluxo constante de novas espécies sendo introduzidas para fins comerciais, como animais de estimação. Isso só aumenta o risco de entrada do fungo. Mesmo antes da chegada oficial do patógeno ao país, cientistas já realizaram estudos preocupantes. Eles descobriram que o fungo é capaz de infectar cerca de 74% das espécies testadas, e que, entre essas, 35% morrem após o contato com o patógeno. As projeções indicam que o número total de espécies norte-americanas vulneráveis pode variar entre 80 mil e 440, um número absurdo. Apesar da gravidade da situação, ainda se sabe muito pouco sobre esse fungo. A maioria das informações vem de análises comparativas com surtos passados ou de estudos recentes com amostras laboratoriais. Isso levanta a suspeita de que o problema real pode ser ainda mais grave do que se imagina atualmente. Mas o que exatamente acontece quando um salamandra é infectado? Os esporos do fungo se propagam pela água e penetram diretamente na pele do animal, que é sempre úmida e porosa. Uma vez dentro do corpo do hospedeiro, o fungo se multiplica, crescendo entre as camadas da pele. Ele escava túneis, destrói os tecidos e compromete as funções vitais do animal. Por fora, parece apenas uma infecção de pele, como manchas ou lesões. Mas por dentro, é como se alguém tivesse disparado uma arma de fogo contra a pele do bicho. O dano é profundo e afeta estruturas essenciais. Para os anfíbios, como sapos e salamandras, a pele não é apenas um órgão protetor. É por ela que respiram, que absorvem oxigênio e que controlam a quantidade de água e eletrólitos no corpo. Quando a pele é comprometida, é como se pulmões, rins e pele entrassem em falência simultaneamente. É fatal. Os sintomas são claros. Os animais ficam lentos, param de se alimentar, perdem grandes porções de pele e eventualmente morrem. A doença está literalmente à beira de cruzar para o território dos Estados Unidos. E se isso acontecer, os danos não serão limitados à biodiversidade local. Eles vão muito além. Os salamandras têm um papel fundamental nos ecossistemas florestais. Devido à sua grande quantidade e apetite voraz, esses animais são predadores importantes e reguladores das populações de invertebrados, como insetos e larvas. Eles funcionam como peças-chave na engrenagem das florestas. Se forem removidos, o equilíbrio ecológico entra em colapso. Espécies de aves, répteis, mamíferos e até plantas sofrerão consequências. Mais do que isso, os salamandras também influenciam o ciclo global do carbono. Ao controlar populações de insetos decompositores, eles reduzem a liberação de carbono da matéria orgânica em decomposição. Ou seja, indiretamente, eles ajudam a reduzir o impacto das mudanças climáticas. Mesmo sem saber, essas criaturas discretas têm um papel importante na manutenção da vida na Terra como conhecemos. Qual é a grande lição de tudo isso? Infelizmente, não é nada otimista. Se esse fungo se espalhar e exterminar boa parte das populações de salamandras da América do Norte, o impacto será imenso. Vai haver desequilíbrio na cadeia alimentar, superpopulação de insetos, declínio de predadores, colapso de florestas inteiras e até uma aceleração no aquecimento global. E no fim das contas, a espécie invasora mais perigosa do planeta talvez não seja um animal gigante, uma cobra ou um peixe monstruoso. Talvez seja apenas um fungo invisível a olho nu. Em encerramento, a verdade sobre espécies invasoras, um problema real aqui e agora. Essas espécies invasoras, caramujos, mexilhões, insetos e até fungos, já estão transformando os ecossistemas dos Estados Unidos. Elas chegaram por diferentes caminhos, através do comércio global em navios, aviões, pela água de lastro, em cargas, até nas solas dos nossos sapatos. O que elas têm em comum? Todas causam desequilíbrios profundos, matando espécies nativas, sufocando habitats, gerando prejuízos de bilhões de dólares e, em alguns casos, colocando até a saúde humana em risco. E o mais assustador: grande parte desses danos não pode mais ser revertida.
Quando uma espécie invasora se instala, erradicá-la é quase impossível. O máximo que conseguimos fazer é conter, controlar e, com sorte, desacelerar o impacto. Por isso, o papel de cada pessoa importa. Evitar transportar espécies de um lugar para outro. Limpar barcos, equipamentos, roupas. Denunciar espécies suspeitas às autoridades ambientais. Informar-se, espalhar conhecimento e, acima de tudo, respeitar os limites da natureza. A lição é clara. Não é preciso uma fera gigante ou uma catástrofe para destruir um ecossistema. Às vezes, tudo o que basta é um caramujo rosa, um molusco colado a uma rocha ou um fungo invisível na pele de uma salamandra. A boa notícia é que ainda dá tempo de agir. A má é que não estamos fazendo isso rápido o suficiente. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!